5 dias depois de deixarmos aquela terra, seguíamos com ventos favoráveis por mares desconhecidos, quando numa noite surgiu uma nuvem que tomou conta do céu. Então de repente surgiu uma figura robusta com o rosto zangado, e num tom de voz que parecia sair do mar profundo, arrepiando todos nós, ele falou: "Ó gente ousada, mais que todas as que no mundo realizaram grandes façanhas." E o gigante passou a fazer previsões sobre as terríveis desgraças que os portugueses sofreriam naquela região. "Mas quem é você, afinal?" perguntei. "Sou aquele grande cabo a quem vocês chamam das tormentas. Fui incumbido de derrotar a armada de Netuno. Aceitei por amor da ninfa Tétis. Uma noite fui encontrá-la. Como um louco, corri em sua direção, abracei-a, beijei-lhe os olhos, o rosto e os cabelos. Nesse meio tempo, meus irmãos gigantes foram derrotados pelos deuses e muitos deles aprisionados debaixo de montanhas. Ao alcançarem os mares da Índia, a alegria tomara conta da tripulação, enquanto Baco, com a alma cheia de inveja pelo sucesso da gente lusitana, ardia de raiva e blasfemava. Desesperado, desceu à terra e dirigiu seus domínios de Netuno. Nas profundezas do oceano, existem grandes cavernas de onde saem todas as ondas violentas quando o mar se agita com a fúria do vento. Ali, a areia de prata, e sobre ela ergue-se o transparente palácio de Netuno, tão claro e radiante que se é impossível de saber se é feito de cristal ou diamante. Netuno, já avisado de sua vinda, o aguardava. "Ó Netuno", disse Baco, "estou aqui porque a sorte injusta também atinge os grandes e poderosos. Chame os deuses, seus súditos, para que ouçam sobre o mal que ameaça a todos." Preocupado, Netuno mandou seu filho Tritão convocar os deuses que habitam os mares. Veio o velho do oceano, acompanhado dos filhos e filhas. Veio Nereu, casado com Dóris, e Proteu. De mãos dadas, vinham as duas esposas de Netuno, Tétis e Anfitrite. E vinha o deus Glauco. Depois de acomodados, Baco revelou a causa do seu tormento. "Ó príncipe, senhor legítimo do mar irado, e vocês, deuses marinhos, que em seu grande reino não sofrem nenhuma ofensa que não seja castigada, que descuido é esse em que agora vivem? Eles já dominam o fogo e agora querem dominar a água. A continuar assim, temo que, em poucos anos, eles se tornem deuses e nós humanos. Eles vão cortando seu mar, devassando seu reino e violando suas leis. Mas não só vocês estão sendo ofendidos, eu também estou, pois esses vis portugueses querem roubar minha honra de ser o conquistador do Oriente. Vocês são os únicos capazes de pôr fim a tal insolência." Ao terminar, os deuses estavam tomados pela cólera. Logo, decidiram enviar um recado da parte de Netuno ao poderoso Éolo, deus dos ventos, para que o fizesse soprar com violência sobre o mar, até que a esquadra portuguesa fosse totalmente destruída. Momentos depois, Éolo soltava do cárcere, no fundo das cavernas, os furiosos ventos que, sem demora, foram em direção à frota portuguesa, derrubando o que encontravam no caminho. O alarme despertou todos os marinheiros. Como o vento aumentava, o contramestre mandou recolher as pequenas velas das gávias. Nem bem elas foram recolhidas, uma grande e súbita tempestade começou a cair. Os ventos impetuosos fizeram a grande vela em pedaços, com um barulho que parecia anunciar o fim do mundo. "Lancem toda a carga ao mar!" gritou o contramestre. Um grupo correu para as bombas, mas foi derrubado por uma onda. Os ventos eram tão violentos que poderiam derrubar a grande torre de Babel. A noite feia era iluminada pelos raios que surgiam de toda parte. Os elementos lutavam entre si. Vendo que tudo parecia perdido, quando estavam tão perto de atingir seu objetivo, Vasco da Gama começou a rezar: "Senhor, por que nos abandona depois de tantos perigos e sofrimentos? Suplico que nos salve, pois aqui estamos a seu serviço."
Assim foi, até que a estrela Vênus surgiu no céu, iluminando o ânimo dos navegantes, e desceu ao mar com as ninfas, pelas quais os ventos nutriam grande paixão. Assim foi a visão das formosas ninfas. Os ventos perderam a força e passaram a obedecê-las. Vênus prometeu favorecê-los em seus amores, recebendo em troca a promessa de que eles lhe seriam leais durante a viagem dos portugueses. Era noite, e os marinheiros que acordaram para o segundo turno da vigília ainda estavam sonolentos, bocejando e apoiando-se nos mastros. Para afugentar o sono, resolveram contar histórias e lembrar casos. Um deles sugeriu que contassem casos alegres, mas Leonardo, que estava muito apaixonado, não concordou. E disse, para passar o tempo, que melhores contos que os de amor. Mas Veloso respondeu, não convém tratar dessas branduras em meio a tanta dureza. Acho que uma história de lutas está mais de acordo com o que temos pela frente. Todos concordaram e pediram ao próprio Veloso que contasse uma história do tipo que sugeria. Ele aceitou e anunciou que iria contar as proezas dos portugueses que ficaram conhecidos como os 12 da Inglaterra. Por convicção ou por pura teima, os fidalgos prometiam provar que aquelas senhoras, 12 elas eram, não possuíam honra, e prometiam vencer em combate qualquer um que se propusesse a defendê-las. Fracas e indefesas, as damas pediram a ajuda de amigos e parentes, mas nenhum destes se atreveu a enfrentar os poderosos inimigos. Temendo provocar uma guerra civil, o duque não quis sair pessoalmente em defesa das damas, mas lhe sugeriu. Quando estive em terras ibéricas, constatei nos lusitanos tanto valor e cavalheirismo que, na minha opinião, somente eles aceitariam defendê-las. Se desejarem, posso enviar um emissário àquela parte do continente. O duque apresentou às 12 damas os nomes de 12 bravos cavaleiros que conhecera em Portugal, e sugeriu que, após uma escolha por sorteio, cada um escrevesse uma carta pessoal ao cavaleiro que lhe coubera, para estimular ainda mais, e outra ao rei português. Quando o mensageiro chegou a Portugal com as cartas, toda a corte se alvoroçou com a novidade. Em pouco tempo, os 12 cavaleiros estavam preparados para partir em uma nau veloz que Dom João mandara armar. Mas um deles, conhecido como Magriço, tinha outra ideia. Disse aos companheiros que há muito desejava andar por territórios estrangeiros. Todos concordam, e Magriço seguiu viagem. No dia marcado para a peleja, as damas usavam coloridos trajes de seda e muitas joias valiosas, mas aquela a quem coubera Magriço vestiu-se de luto por não ter nenhum cavaleiro como defensor. O rei inglês já estava sentado na tribuna com toda a corte. Os combatentes se colocaram nos dois lados do campo de luta. Do Oriente ao Ocidente nunca se tinham visto homens tão possantes e valentes como os 12 da Inglaterra que enfrentariam os 11 portugueses. Soou a trombeta e iniciou-se o combate. O chão parecia tremer com o estrépito dos cavaleiros. Os corações dos assistentes estremeciam de medo. Um dos cavaleiros voou da sela, outro gemeu ao cair do cavalo. Outro tingiu de vermelho a arma dura e prateada. Os ingleses perderam sua soberba, porque 2 deles já estavam fora de campo. E os que caíram da montaria, ao tentarem lutar com as espadas, encontraram muito mais do que simples armaduras dos adversários. Resumindo, ao final, a palma da vitória ficou com os portugueses e as damas foram assim glorificadas,